Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o canal onde a gente fala sobre como entender a personalidade através dos seus gestos a escrever. E claro, através disso nós vamos falar sobre bem-estar, desenvolvimento pessoal e relacionamentos, porque esse é o tema da vida, não é verdade? Então seja muito bem-vindo, aproveita, você acabou de chegar aqui, dá clicar no curtir aqui embaixo. Se você não conhece, chegou agora, se inscreve no canal. O YouTube, ele sempre precisa que você sinalize que você goste desse conteúdo. Então, não adianta só você vir assistir, mas é importante que você realmente ative o sininho e clique no joinha, porque ele entende que você gosta desse conteúdo e toda vez que eu adicionar um curso ou adicionar um conteúdo novo aqui no YouTube para você, você vai ser notificado, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre algo que, olha, muitas pessoas me perguntam, pessoas comentam sobre isso, até pela preocupação. Ah, Letícia, puxa, mas a gente não escreve mais. A gente não pega, não tem mais aquele hábito de escrever, né? E o que isso vai influenciar? Em especial, essa é uma preocupação bastante forte para as mães que têm seus filhos, né? Que a gente vê que as crianças hoje, elas estão cada vez mais conectadas a aparelhos eletrônicos. É celular, é tablet, na própria escola, depois do isolamento social, as próprias matérias, as aulas, elas foram todas incluídas nesse mundo virtual, nesse mundo online. E claro que tudo isso vai ter e tem seu custo. Então, hoje, o nosso bate-papo é para te contar até o quanto isso pode afetar e por que isso acontece, para que você tenha o conhecimento necessário para você realizar suas escolhas conscientes, escolhas baseadas em fatos e compreensão do que vai resultar lá na frente, tanto para você, quanto para os seus filhos, para a sua família e para todos nós enquanto sociedade. Quando eu falei para você logo no começo que nós falamos sobre relacionamento, é justamente sobre esse ponto. Então, vamos lá? Olha só, quando você se coloca para escrever, quando você senta para escrever, nesse momento, você vai ali tirar uma tensão do teu cérebro, um momento de foco. Você não vai ficar pensando no que aconteceu ontem, no que vai ser amanhã. O processo de escrita, ele necessita de que você use exclusivamente uma área para realizar a escrita. É difícil você escrever pensando em outra coisa, ou com alguém falando, já percebeu? Que às vezes você está escrevendo alguma coisa e a pessoa fala assim, então, o que você acha de não sei o quê? E começa a conversar com você, e você fala assim, só um minutinho que eu preciso completar um pensamento, não é assim? Pelo menos comigo é assim que acontece. A gente precisa, o cérebro precisa de foco. Então, ele é necessário de ter um momento exclusivo para isso acontecer. E hoje as nossas atenções estão cada vez mais diluídas, né? A gente tem que, olha, o celular, ao mesmo tempo tem alguém falando, ao mesmo tempo chega alguém no restaurante e pergunta o que você quer comer. Então, a nossa dispersão de atenção está cada vez ficando mais forte. Isso é um fato, né? Então, uma constatação da realidade. E qual que é o futuro disso? A falta de foco vai atingir, inclusive, a realização dos seus objetivos. A sua atenção para uma pessoa quando vier conversar com você que não está legal. Você tem mais dificuldade de lidar com um foco de atenção. A pessoa está falando, você já quer que ela termine logo, porque afinal de contas tem mais coisas para fazer. E isso vai levar ao quê? Ansiedade, óbvio. E o Brasil, atualmente, né, isso já não é de hoje, antes do isolamento social, a gente já era um dos países campeões em ansiedade. A gente estava lá no topo da lista. Tem muitas pessoas que utilizam e tem que tomar remédio porque tem crises de ansiedade do ponto que realmente precisa de remédio, de medicamento para se cuidar. Então, quando você vai perdendo o contato mais humano, mais conectado mesmo com as pessoas, você vai pagar um preço, óbvio. A gente não é o que a gente faz hoje, a gente é o que a gente vem fazendo durante muitos e muitos anos. Hoje é só o resultado do que você fez até então. E o ponto agora é olhar o que está ocorrendo hoje para você tomar realmente uma atitude diferente. O princípio da escrita,
É o funcionamento através da onde? Do cérebro. Quem comanda, quem governa os seus gestos a escrever é a sua mão, né? E essa escrita, ela acompanha o desenvolvimento da civilização. Você pode lembrar muito bem nos livros e na escola, quando você estudou história, que quem escreviam, quem eram os escribas. Não eram todas as pessoas que dominavam a arte da escrita. Os próprios reis, na época lá, né, de que a gente vê na televisão, de filmes épicos, eles não sabiam escrever, ou eles tinham um anel que tinha o brasão deles, eles marcavam aquele documento, ou eles faziam somente uma sinalização. Eles não dominavam esse processo. Então, a sociedade, a civilização no mundo deve muito à parte da escrita. A partir do momento em que o homem começou a escrever, começou a usar as palavras para representar as ideias e conseguir colocar aquilo no papel, a gente foi conseguindo criar relacionamentos, estruturas, para que a nossa civilização ficasse mais justa, né? Que ficasse fizesse algo civilizado, e não como era antigamente, que vinha os vikings arrancavam a cabeça, invadiam os lugares, e quem dominava a escrita naquela época, tanto depois, né, dos escribas, era quem? Era a igreja. Era só dentro da igreja em que os monges, né, eles sabiam escrever e tinha todo aquele processo da caligrafia bonita e aquela coisa mais artística, mas já estava levando a mensagem até que foi difundindo. Então, a conquista da escrita é um patrimônio da humanidade. Tanto que a Unesco, né, ela reconhece a escrita como um patrimônio da humanidade. Então, a pessoa, quando ela escreve, isso permite que ela expresse as suas ideias, que ela expresse seus pensamentos, que ela também possa colocar sua identidade e formar sua identidade pessoal e também o teu crescimento humano. Então, escrever não é tão simples como parece. Eu sempre falo que a escrita é poder. Você já se deu conta, por exemplo, que a escrita é um comportamento? Tem pessoas que gostam de escrever somente nos seus diários. Tem pessoas que elas gostam de desenhar e que elas têm um momento só para elas desenharem. Tanto faz a escrita como um desenho, ambos saem dos seus gestos, do seu punho quando você está fazendo isso. E, de novo, quem manda? O cérebro. Tá? A comunicação de todas as fases da nossa vida é um gesto, né? Então, por exemplo, pensa o seguinte: quando você é criança e você está querendo mamar, né? A gente é pequenininha, a gente vê isso nas crianças, elas comunicam isso através de como? De um choro, de birra, né? Ela tem que se expressar. E a esse gesto, quando a gente é criança e não domina a fala, não domina a escrita, a gente vai ter esses veículos. Quando você vai, por exemplo, para um outro país e você não fala o idioma daquele lugar, como que é para você falar que você precisa comer, ou que você está com fome, ou se você ficar doente e ter que ir em uma farmácia pedir algo? Como você vai fazer isso? Você vai usar o que? Os gestos, a mímica, vai tentar fazer qualquer coisa. Quando você domina tanto um idioma quanto a escrita, você consegue expressar, olha como é importante. Você consegue pôr para fora aquilo que você necessita. E esse é um ponto que as pessoas estão deixando de lado. E não é só, Letícia, tudo bem, eu não escrevo, mas eu digito. Calma que a gente ainda vai chegar lá para te explicar o que acontece, né? Então, quando a gente se torna adulto, a gente consegue colocar uma autoexpressão total. Quando é criança, não dá, né? E aí, quando é criança, você vai se expressar através dos desenhos. Mas no adulto, a gente, ao escrever, coloca no papel os nossos sentimentos. Isso vai gerar bem-estar, vai fazer com que o nosso próprio conexão cerebral, de como a gente lida com as nossas emoções, fique mais clara. Os benefícios se tornam até quando a gente fica mais idoso, quando fica mais velho, isso acompanha a sua vida inteira. Se você não escrever, você não vai desfrutar disso. Quantas vezes você já tentou falar algo para uma pessoa que você ama, ou que você está com algum conflito no trabalho e você não consegue?
E aí você fala assim, eu não aguento, isso é um peso para mim, isso está me sufocando, essa situação está acabando comigo, né? Assim, muita gente fala. E aí, o que que você faz? O que que você pode fazer com isso? Você pode colocar no papel. À medida que você escreve sobre aquilo, você vai elaborar na sua mente aquele a informação e o teu sentimento também vai elaborar. Então, o processo de escrever, ele é terapêutico também. Não só pelo fato de você pôr para fora o teu sentimento, mas enquanto você está fazendo isso, você está colocando todo o teu hemisfério direito, esquerdo, as emoções, você está ativando toda essa região. E quando a gente escreve, a gente está colocando também na escrita o que é o nosso coração. É muito bonito, porque a gente coloca a mente, a coração e a mão em uma só sintonia, nesses três espaços, né? Você tem que escrever e ao mesmo tempo você está sentindo. E a sua mão tem que ser capaz de colocar tudo isso no papel. Então, a expressão das suas ideias, dos seus sentimentos, eles vão colocando o quê? Em ordem o teu interno, o teu equilíbrio interno. Quando você não tem ordem dos seus sentimentos, você fica igual uma pena no ar. Bateu o vento, você vai para lá, bateu o vento, você vai para cá. Quando você entende o teu sentimento, você sabe que está ocorrendo com você, que você está estressada, está num momento de aflição interior, você vai promover o equilíbrio, e a escrita promove exatamente isso. Então, escrever é muito importante, por isso que eu vim aqui hoje para te dar essa comunicação, você precisa saber isso. As gerações que estão chegando agora, as crianças, elas têm que ter consciência de fato que faz parte do processo de desenvolvimento humano delas, né? É claro que quando criança não vão ter essa noção, mas se nós, como adultos, não incentivarmos a escrita, o desenho, as crianças vão perder isso. E aí, claro que com o tempo, o que vai ocorrer? Uma humanidade cada vez mais desconectada de si. E você sabe que quando você se desconecta do lado de dentro, você se desconecta do lado de fora. É impossível que você valorize o outro se você não valoriza a si mesmo. É impossível que você respeite as pessoas se você não respeita a si próprio. É impossível que você não lide com os seus sentimentos e vá lidar bem com os sentimentos dos outros. Então, o processo de escrita nos une, o processo de escrever faz com que a gente olhe as pessoas de um ponto de vista de compaixão, porque a gente sente na gente. E mesmo que você não tenha um conhecimento técnico do que está acontecendo nos seus gestos ao escrever, você está expressando. Lembra que eu falei mão, mente e coração. Mão, mente e coração em equilíbrio quando você está escrevendo. É isso que vai acontecer. Quando a gente se escreve, quando a gente escreve, e se escreve mesmo, quando a gente se torna mais humano. Por esse motivo que há uma grande, grande preocupação, né, tanto do fato de a escrita ser substituída por equipamentos eletrônicos, muito grande. Quando a gente começa a utilizar um equipamento eletrônico, a gente desliza os dedinhos ao invés de escrever, isso é diferente. Existem pesquisas científicas que a gente vê hoje que mostram que os processos do digital, fazer isso aqui e fazer isso é totalmente diferente. Nas investigações, os cientistas colocaram eletrodos e identificaram que no cérebro acontecem mais ligações, mais sinapses quando você está escrevendo. A sua função cognitiva, a sua função racional, a parte frontal do teu cérebro, a parte occipital e as outras partes do nosso cérebro, elas são mais ativadas durante o processo da escrita cursiva, enquanto que a escrita com letra de forma ou digital, a letra de forma nem tanto, a letra de forma até que vai, menos mal, mas em especial o digitar, isso aqui, ó, só os dedinhos, só fazer isso, não faz toda a gestualidade para a conexão de todas as partes do nosso cérebro, todas as funções que são necessárias. Então, a nossa capacidade, se a gente não usar, ela diminui, não é assim que funciona? Se você faz uma aula de idioma e fala uma vez ou outra, você vai esquecer. Se você utiliza suas funções humanas cada vez menos,
não vai deixar em desuso. Então, os psicólogos, os professores, os médicos, os especialistas, eles estão preocupados com o que será da nossa geração, por conta de saber que o digitar não favorece a percepção dos sentimentos, não favorece o desenvolvimento da personalidade, nem das aptidões, e nem a capacidade mental e física da criança, que tem todo o potencial. A criança, quando ela está no período de desenvolvimento, veja só, você falou uma coisa, ela lembra de tudo. Ela não é como um adulto que às vezes tem que ficar lembrando, ela tem uma absorção muito rápida, porque o cérebro dela está em desenvolvimento. Ficar só fazendo isso ou digitando não vai ajudar o desenvolvimento, muito pelo contrário, é como se podasse a criança num período onde o cérebro dela está mais propício para se desenvolver. E aí, em torno disso, nasceu uma campanha que iniciou na Europa há uns anos atrás. Essa campanha, ela visa fazer o quê? Preservar e promover o direito das gerações futuras para a aprendizagem, o exercício da escrita cursiva. E é considerado, lá na Europa, né, e vem vindo no movimento dos Estados Unidos também, como um elemento indispensável para um caminho equilibrado e completo do ser humano. Então, a gente aqui no Brasil precisa muito tomar atenção nisso, porque muitas vezes nós queremos a prática, queremos o que é mais rápido e o mais fácil, mas não é o melhor. Falando, olhando para o futuro, não vai ser o melhor. Ah, então vamos abolir os eletrônicos, vamos tirar os computadores? Não. Existe uma coisa que se chama equilíbrio. A gente não pode polarizar as coisas para nada, ou é tudo ou é nada. Não. A gente tem que falar assim: tá bom, vou usar os equipamentos eletrônicos, beleza, mas eu vou adotar a prática da escrita na minha vida. Eu vou ter meu caderno para escrever minhas coisas durante o dia, eu vou colocar minhas tarefas. Aliás, eu tenho vários cadernos aqui, eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho um de várias cores diferentes, eu tenho outro aqui com linhas. Eu realmente, eu escrevo as coisas. Por quê? Por mais que eu digite depois, eu faço esse processo, porque eu sei que meu cérebro vai captar muito melhor, vai salvar as informações, isso vai dentro de mim, me dá mais condições de entender profundamente. Quando, por exemplo, você está numa aula online e você só ouve e você não anota, isso também não vai absorver tanto. Agora, se você estiver ouvindo e tomando nota enquanto você ouve, o teu cérebro está processando isso muito mais rápido e ele está trazendo a absorção desse conhecimento para dentro. Porque lembra, você está gravando, mas quem está mandando aqui é o teu cérebro escrever. Então, isso vai ficar enrustido dentro de você. E depois, se você quiser, você digita no computador. Mas só você ouvir de uma maneira passiva, vai ficar faltando um grande pedaço para você, tá? Então, para uma criança escrever, pensa, não custa nada. Para ela, a criança não tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem várias obrigações, mas para uma criança escrever não custa nada. Tá? E não depende da tecnologia para escrever. Desenhar também não. São coisas que você pode fazer na sua casa, se você tiver sobrinhos ou filhos, muito simples. Coloca lá uns lápis de cor, uma folha de sulfite, deixe com que elas comecem a apreciar e gostar disso. Canetinhas coloridas, tudo que vai favorecer as crianças para elas se envolverem nessa arte e sair um pouco do universo do digital, porque naturalmente isso já vai acontecer, não é? Agora não tem mais como voltar atrás. O que foi vencido e integrou a nossa realidade, vai continuar. A gente só não pode perder o que foi conquistado até agora, né? E realmente, esses estudos que eu comentei agora, científicos, que eu falei para você, mostram, de acordo, né, com todos esses estudos científicos, mostram que usar o computador sem antes ter aprendido a escrever com a mão é uma grande perda para o crescimento harmônico das gerações futuras. Então, o ponto vou até falar de novo, de acordo com vários estudos científicos, usar o computador sem antes ter aprendido a escrever com a mão é uma grande perda para o crescimento harmonioso das gerações futuras, entendeu? Por quê? A gente sabe que a escrita transforma o cérebro, que a escrita, ela estimula a capacidade de ler, de contar histórias, fortalece a capacidade de atenção, como eu falei, e o processo de aprendizagem.
É preciso que as pessoas saibam realmente que o processo da escrita, além de desenvolver o sistema cognitivo de uma criança, ela oferece a capacidade de expressar adequadamente os sentimentos e a emoção dessa criança. A criança que escreve, ela aprende primeiro a ter autoestima, porque ela vai escrever, vai olhar sua letrinha e vai começar a ter um relacionamento com a letra dela, com os gestos dela. Ela vai ver que ela pega a caneta ou o lápis e sai um efeito no papel. E ela vê que aquilo saiu dela. Então, um dos primeiros pontos para uma criança fundamental na construção ainda do sistema dela, né, todo a autoestima, é muito relevante. Outra coisa também que a escrita favorece, que a criança aprende, é a se concentrar. Quando a criança está escrevendo e ela precisa fazer uma letra, ela vai lá, ela olha, aí ela olha para a letra que ela está copiando e vai tentar fazer o desenho daquela letra. Eu digo desenho por quê? Porque a criança vê tudo como desenho. Até que ela seja alfabetizada, para ela uma letra é um desenho. Então, isso faz com que a criança force um pouco mais a concentração. E hoje a gente vê muitas crianças com problema de déficit de atenção, com atenção dispersa, porque é muita informação ao mesmo tempo. Então, elas estão ficando sobrecarregadas. Outra coisa também que beneficia a criança que escreve é a formar memórias. Por quê? Ela tem que se recordar como é a letra tal. Ela não vai ter isso de uma maneira rápida se ela não tiver uma memória, e ela vai ver essa letrinha várias vezes, vai escrever várias vezes, então ajuda ela também a formar memórias, a se recordar, aumenta a autoconfiança dela, porque ela vai lá e vai falar, olha, consegui fazer essa letra. Meu sobrinho, ele vai fazer a letra D, ele não consegue porque ele ainda é pequenininho. E ele toda vez que faz a letra D, ele faz a letrinha assim, aí ele fica olhando, aí ele faz assim, não ficou boa. Aí ele vai lá e tenta fazer de novo, né? Então ele tem essa confiança de que ele vai conseguir, e ele fala, a gente fala para ele, vai que agora você consegue, não, mais uma vez, ele fala, mais uma vez, e ele fica, e até que ele consegue, né, ele ainda tá conseguindo fazer o gesto reto e o curvo, né, para ele ainda é difícil fazer a letra D assim, porque a mãozinha ainda dele ele não tem esse movimento, né, tudo tem uma idade, e a gente quando é adulto pensa que é tudo muito rápido, mas não é. Quando uma criança tem 6 anos, ela ainda não tem domínio, inclusive, de toda a motricidade, ela está em desenvolvimento, então ele ainda não tem isso daqui, ele não consegue fazer isso e isso, e com o tempo ele vai conseguir. Agora, imagina que isso seja tirado dele, né, e aí é só virtual, só tablet, só digital, só aula online, como que ele vai desenvolver esse gesto? E vou aproveitando esse exemplo do Bernardo para contar para vocês. Quando você faz esse gesto aqui, ó, da haste, e você faz um pauzinho, vamos falar pauzinho, né, para ficar mais leigo. Quando você faz esse pauzinho, isso aqui você está falando, eu me coloco e eu me posiciono na vida. E aí, quando você faz esse arco, você vai falar o quê? A amabilidade. Eu me coloco, mas de uma maneira amável. É isso que você está traduzindo pelo significado do que? Dos gestos, certo? Esse é o significado que o teu inconsciente está, inclusive, também assumindo. Só que a criança não sabe disso, nem você. Eu estou só contando para você entender o como é importante, até onde a gente vai chegando, conforme a gente vai entendendo a amplitude, entende? Do processo da escrita. Outra coisa também é que ela fomenta um pensamento crítico. Não falei? A criança olha e fala, essa letra tá assim, tá assada, não tá certa, e faz com que não só com a letra, mas ela começa a observar mais as coisas ao seu redor e ter critérios e perceber as coisas. Mas aí o sexto ponto, ela ajuda a construir boas relações, porque é óbvio que você, ao ter mais disciplina, ao você se concentrar mais, você vai construir relacionamentos melhores desde criança. Você também vai conseguir trabalhar as emoções, a criança vai diminuir um pouco a velocidade, então isso vai ajudar ela. Outra coisa que eu coloquei aqui para te falar é a comunicação das ideias. A criança começa também a saber comunicar melhor o que ela está pensando,
né? Isso é muito importante. E expressar a criatividade individual. Se uma criança não desenha, se ela não escreve, essa expressão vai por água abaixo. Sabe? E a arte, ela é um dos elementos humanos, são uma das inteligências, inclusive, que são muito importantes. São inteligências fundamentais para a gente. Nós estarmos na natureza e nos conectarmos com a inteligência artística, ela, o que que faz? Qual que muda na nossa vida? A gente consegue ficar mais calmo, a gente entra numa esfera mais de relaxar. Imagina se toda a sua vida for uma sequência de pensamentos, execuções, de obrigações, isso tira a leveza, isso tira a diversão. Então, se divertir e ter lazer e criatividade é um dos pilares fundamentais da vida de um ser humano. Você precisa trabalhar, é verdade, mas você precisa se divertir. E a arte, ela tem um papel importantíssimo, porque além de você se divertir, você se conecta com você e com as pessoas. E você pode ver, pode passar quantos anos forem. A arte, ela conecta as pessoas de qual que seja a época, né? Se você vê ouve uma música, né, de Beethoven, ou você vai ver um quadro de algum artista, mesmo que passe anos, aquela obra continua sendo uma obra-prima, continua sendo algo que é expresso durante a vida inteira, ela é atemporal, a arte não tem um tempo. Ah, funcionava só naquela época, não, ela é atemporal. Isso sempre vai ser lembrado, porque a arte tem sentimentos. Você consegue conectar seus sentimentos à arte. Você desperta isso nas pessoas. A arte tem essa beleza, pode ser uma fotografia. A fotografia desperta nas pessoas um sentimento. E isso vem do quê? Da habilidade do fotógrafo de trazer essa mensagem através de uma imagem. Ou no pintor, de uma pintura. Ou do músico, a música. E olha como é legal. Não importa quanto o seu idioma. A arte, assim como a música, o idioma dela é internacional. Qualquer pessoa no planeta inteiro vai entender o sentimento, vai entender o que diz aquilo, né? Ela vai sentir também. Então, a criatividade na infância, ela é muito importante de ser incentivada. E como se faz isso? Escrevendo, desenhando. E, ler a escrita das pessoas, quando a criança começa a conseguir fazer isso, ela sai do anonimato, ela começa a ter a sua originalidade, a sua individualidade, e isso é uma sensação do quê? De alegria. A criança, quando lê a primeira vez, quando ela escreve a primeira vez o próprio nome, ela começa a olhar para si, ela começa a ver que isso ela é capaz de fazer. Então, isso precisa, gente, precisa incentivar. E ótimo, expressão dos sentimentos, quando a gente escreve, e quando as crianças em especial escrevem ou desenham, elas expressam totalmente os seus sentimentos. A caligrafia, ela é uma forma simples e espontânea de liberar toda a nossa criatividade, e ela expressa a beleza e a nossa singularidade. As crianças, elas têm o direito de aprender a escrever com a mão, porque através desses gestos simples, elas vão liberar todo o seu potencial expressivo. E o mais importante, a possibilidade do quê? De a gente construir um futuro com pessoas mais hábeis para enfrentar a vida e para se relacionarem, né? Imagina lá na frente a gente tem ainda mais guerras, mais problemas, porque a gente vai deixando de lado o ser humano, tá? Não adianta a gente querer que as pessoas façam as coisas, a gente tem que começar dentro de casa e dentro da gente. Não é o outro que vai mudar a nossa vida, é a gente através da consciência desperta. O objetivo é o quê? Com esse vídeo aqui, falando com você, é de defender esse direito tão fundamental da humanidade que é a escrita. Então, passe essa informação para frente. Se você puder, compartilhe esse vídeo para conscientizar professores, donos de escolas, coordenadores, psicopedagogos, pedagogos, da importância da escrita. É fundamental, não é banal e precisa olhar com bastante atenção, tá? Essa informação, ela é uma oportunidade para todos nós incentivarmos as crianças a escreverem e a terem consciência de que, principalmente os adultos, quando você escreve, você está exercendo o seu direito de crescimento interior. É isso. Fico aqui com essa mensagem para você, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e a gente se vê na próxima. Antes de ir embora, lembra, dá uma curtida aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho. Vejo você na próxima. Tchau, até já!